Muito boa noite! Tá com frio? Então o Gazeta Esportiva chegou para ferver o seu começo de noite, esquentar esse final de tarde, é isso mesmo, o noticiário tá quente, com tudo que você precisa saber no Brasil e no mundo do esporte. E quem me acompanha por aqui, olha que dupla maravilhosa, que dupla especialista, que dupla bem informada. Bonita. Que dupla bonita, charmosa, sensual, perfumada. Não se empolga, olha seu marido assistindo o programa. Tetracampeão Paulo Sérgio. Boa noite, boa noite. Representante do Bayern Leverkusen, Bayern de Munique, Bayern não sei o que, comendador e grande jornalista Alex Miller, nosso comentarista. Hoje a gente fala sobre os últimos jogos das oitavas de final da Copa de Clubes. Tem a preparação do Palmeiras para o jogão contra o Chelsea. Olha o Felipe Facincani. Tá de verde hoje, tá vendo? Gente! Não, é azul. É verde água. É azul. Não, é azul. É Eu azul. vejo azul. É azul. Olha lá, depois ele explica que cor que É a chuteira do Jô, pronto. Nossa, onde o Facincani tá? Que lugar bonito, que lugar chique. Ele é chique, né? Ele é muito fino, gente. Eu tenho uns amigos que são... Olha, é um rio. Rio Tietê, é. Que Rio Tietê? Ele tá lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, lá. Rio Pinheiro. Rio então. Pinheiro. Olha aqui, imagina, ele tá nos Estados Unidos, gente. Nós é chique. No último aqui no Gazeta Esportiva. Olha, no Pacaembu, Alexandre Silvestre e seus cabelos voantes está lá, ó. Junto com Marina Buffon, toda com cachecol. Isso mesmo, Marina, você se cuide, porque semana que vem você que tá aqui, não pode faltar voz, que eu vou estar de férias. Vamos lá, o Silvestre vai contar quem o Corinthians quer contratar e a Má vai confirmar a nova programação do São Paulo. A gente volta, turminha, depois dessas dicas! Bora. Beleza, estamos de volta, mas antes de seguir com o programa, eu quero desejar feliz aniversário. Vou sentar para me dar um close, porque é um telespectador muito querido. Chega aqui, Má, na câmera 1. Isso. Não, é a Kátia, né? Que tá, porque a Marina tá de férias. Kátia, um beijo para você, Kátia, que faz todos os cortes aqui, linda. Quero mandar um beijo muito especial para o telespectador Gustavo da Silva Campos, que é tio da Eduarda Vieira, estagiária aqui do Mulheres, super fã do nosso programa Gazeta Esportiva. Gustavo, muitas felicidades, muitos anos de vida, obrigada pelo carinho. Quero que um dia você venha aqui conhecer a gente do Gazeta Esportiva e do Mesa Redonda, afinal são tantos anos acompanhando a gente, né? Beijo. Bom, bora? Vamos para a enquete? Enquete do site gazetesportiva.com. Você tem que entrar e votar. Qual grande paulista vai ter um segundo semestre melhor? Vai ter um segundo semestre melhor o Coringão? O Palmeiras, será que o Palmeiras não volta cansado não desse Mundial? O Santos, que tem a renovação do Neymar? Ou o São Paulo, que chega com Crespo, técnico novo? Eu acho que vai ser bom pro São Paulo, hein? Para participar da enquete é só entrar lá no gazetesportiva.com e deixar seu voto. Agora você, de bate pronto. Vai, quero ver, Tetra! Nossa, voou a folha. Corinthians. Você acha? Eu acho. Com todos esses negócios de atraso de salário, Mas não, devendo, tem jogadores blá, blá, experientes blá. ali e conseguiu manter o elenco. Conseguiu manter o elenco. Mas o Memphis vai ficar, será? Vai, já voltou, tá treinando. Eu acho muito difícil o Palmeiras, né? O Palmeiras eu acho muito difícil, até porque perde o Paulinho, perde o Estevão. Vamos ver como vai retornar, além do cansaço. E o Santos, possivelmente, pode ser um desses aí que pode ir bem. O São Paulo não acredito, não. Agora, o Corinthians, eu fico com o Corinthians. Corinthians. Osvaldo, é aniversário do Tchê? Hoje? Vocês chequem, hein? Se for aniversário do Tchê, da iluminação, nós temos que botar o Tchê no ar aqui e dar parabéns, hein? Que ele é uma pessoa muito especial. Alex, pra você. Eu acho que até pela diferença de elenco, né? Acho que o Palmeiras tem tudo para ter um segundo semestre melhor do que os outros três paulistas. A pontuação do Campeonato Brasileiro já aponta isso. Tem a participação na Copa do Brasil e também na Libertadores, depois de ter feito a melhor campanha da Libertadores, e tem elenco para continuar fazendo um bom papel nessas outras competições. Então, comparando com os paulistas, eu acho que o Palmeiras tem potencial para ter o melhor segundo semestre entre eles. Beleza. Deixa eu mandar um outro beijo aqui especial. Hoje é o dia dos beijinhos. Tá beijoqueira hoje, né, Mimi? Tá beijoqueira. Quero mandar um beijo. Tá cheio de calor. Pra Denise Villemier,
do nosso departamento de Villemier, departamento de comunicação social, departamento de chamadas, departamento de computação aqui da Gazeta, porque é uma pessoa super competente, sabe, uma pessoa ponderada, inteligente. Dê, eu sou muito sua fã, você não tem noção do grau que eu sou sua fã da sua família, tá? Um beijo pra Cris, sua irmã também. Dê. Um beijo. Beleza. A Dê tem que me aguentar. Ô, Tchê, é seu aniversário? Sério? Entra aqui. Aê! Chega aqui, Tchê. Eu não sei, eles não vão ter aqui, Tchê. Corre, Tchê. Tira o boné. O boné não pode, que fica amarelo. Pode, Homem-Aranha. Parabéns. O Tchê, chega mais. Deus abençoe. Parabéns, Você me deixou no vácuo, Tchê. Tchê demais. Tchê demais. O Tchê, peraí, o amarelo não sei se lê aqui, mas tudo bem. Tchê, que cuida da nossa iluminação aqui do Gazeta Esportiva. É uma pessoa fundamental. Muito obrigada pela sua amizade, por todos esses anos junto aqui, por todos os toques que você me dá. Obrigada, viu? Tá sempre no ar. Ele tá sempre nas escadas aqui, arrumando. Deus te abençoe, Tchê. Agora vai, Tchê! Você é fera, hein, Tchê? Tchê, tchê, Mito! O Tchê é mito! Tchê, 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 tchê. Grande Wolverine. Dos 32 clubes que chegaram aos Estados Unidos, só restam 8. Vamos ver cada confronto das quartas de final? Olha só. Palmeiras e Chelsea na sexta, 10 da noite. Amanhã, gente. Amanhã. Não, depois de amanhã. E quinta. Como assim amanhã? Quinta não tem, hoje é quarta. Amigo. Amanhã é quinta, gente. Por que Amanhã não tem sexta? jogo. Por que tá escrito sexta? Porque o jogo é sexta. Porque o jogo é sexta. O sexta... Não, mas amanhã não tem é jogo. quinta, não é amanhã. É sexta às 10 da noite. Isso. Mais cedo, às 4 da tarde, o Fluminense encara o Al Hilal. Ai, vai passar, eu acho. Do outro lado, 2 jogos no sábado. 1 da tarde, PSG pega o Bayern de Munique, já ó... Tchau, Bayern do Paulo Sérgio. Não sei não, hein? Não, calma. Tchau, Bayern do Paulo Tem Sérgio. jogo. Eu acho que tem jogo. Tô brincando, é jogão. Eu acho que E tem às jogo. 5 tem Real Madrid e Esse aí não Borussia tem jogo, não. Dortmund. Esse aí o Real já passou. Real, vou torcer pro Real. Mas na sexta-feira, às 10 da noite, tem o Palmeiras. Volta de novo, diretor. Deixa eu ver. Quem passa de Palmeiras e Chelsea? Eu tinha falado no Mesa Redonda, é um jogo muito difícil para o Palmeiras. O Palmeiras, infelizmente, perdeu alguns pilares, né? Dentre eles, Gustavo Gomes é um dos jogadores mais importantes nessa equipe do Palmeiras. Piquerez é um cara que, do lado esquerdo ali, ajuda muito essa equipe do Palmeiras. Então, se o Palmeiras estivesse com os seus jogadores completos, com Piquerez, Gustavo Gomes, Murilo, tivesse com Paulinho e tal, poderia ter ganho. Eu creio que vai dar Chelsea. Alex. Meu maior medo em relação ao Palmeiras é a situação da lateral esquerda, porque o Piquerez, para mim, não tem substituto. O Vanderlan é muito limitado e tem toda a pressão. Vamos fazer assim, vocês têm que falar em 20 minutos sobre cada jogo. Vai, 20 segundos, vai. Eu acho que o Palmeiras tem chance, mas o Chelsea é muito favorito. Quem passa, caramba? Palmeiras. É Chelsea, Chelsea, Chelsea. eu falei Você falou Chelsea. Chelsea. Eu vou com o coração, Palmeiras. pronto. O Chelsea é favorito, mas Palmeiras o Palmeiras vai passar. 2x0 Palmeiras. O 2x0 palpitômetro é só Palmeiras. Vamos sexta-feira. assim, eu vou torcer pro Palmeiras e não quero saber. Fluminense Al Hilal. É rápido, é 10 segundos. Fluminense, sim. Fluminense, né, gente? Thiago Silva dando uns toques ali no Renato Gaúcho. Fluminense e tal. passa. Fluminense passa. Então já temos aí Palmeiras e Fluminense nas quartas. Na semi. E do E um outro brasileiro lado, na final. PSG e o seu Bayern. Bayern. Ó como tá ficando ali. Nossa, aí a gente vai ter um Palmeiras e Fluminense. Isso. Ah, putz, sacanagem, né, meu? Não, Ah, eu não queria que tivesse outro confronto brasileiro. Eu queria. PSG ou Bayern, vai. Bayern. Mas o PSG não é mais forte? É Bayern. Bayern. E você? Não é baiano, é Bayern. Bayern. Eu sou PSG nesse aí. Mas quem é mais forte? Palpite. Quem é mais o forte? PSG pra mim é mais forte também. Pra você o Bayern Você é mais viu o forte? jogo contra o Em Flamengo? todos os jogos do Mundial. Você viu? Vi. Quem foi melhor? O Bayern. Então. Bom, Já viu o Flamengo com isso? mas O então... PSG não jogou com o Flamengo. Eu vou torcer pro PSG. O PSG eu vou torcer. Então, pra mim, passa o PSG. Pode Olha. pôr. Pode pôr PSG. Senti algum... Ué, deu PSG. Porque se eu votei no PSG, ele votou no PSG, é mas 2 o meu foi contra 1. palpite, não torcida. Deu PSG. Deu PSG. O próximo, Real Madrid e Borussia. Isso aí Real também- Madrid Isso aí também. não precisa nem ter. Real Madrid. Real Madrid é Real o mais... Madrid. Real Madrid é o mais favorito de E todas aí, as olha como partidas. ficaria. Ficaria Palmeiras e Flu. É. Palmeiras, né? Claro. Se bem que o Renato Gaúcho... Bem, Mas tudo bem. Beleza não é competência em campo. Não tô falando de beleza, Ah, não? tô falando de competência. Fala, Palmeiras ou Flu? Se o Palmeiras passar para a semifinal, vai dar Palmeiras.
Meu, o Fluminense vai arrebentando pra cima do Palmeiras, eu achei. Não sei não, viu? Porque aí o Palmeiras volta completo. Não sei. O que O você Palmeiras acha? volta Palmeiras. completo. Palmeiras. E aí, no final, aí seria Real ou PSG. Aí a camisa do Real Madrid pesa mais e o Real Madrid passa pelo PSG. E a final seria Palmeiras e Real Madrid. É. E aí? E aí, o quê? Da Real Madrid pra você? A final? É. Da Real Madrid. Da Real Madrid ou da Não, Palmeiras? da Palmeiras nos pênaltis. Ah, imagina! Não, ah, não! Eu posso sonhar ou não posso? Não, se for, Vem cá! Se for pros pênaltis. se for pros pênaltis, não dá Palmeiras, aí é Real Madrid. vocês vão ver. Mas se for no tempo normal, vai dar Me Palmeiras. cobrem. Vamos Eu recebi uma informação aqui, não tem jeito. Ok, Veio e é ai, isso. deixa eu... Já fica lá, volta pro telão, dá uma voltinha. Oi? Eu tava com o Anderson hoje, ele falou, pô, vou lá pra Michele. Quem que lá, é o Anderson? É o Anderson da Auratec lá hoje, tava com o rapaz lá na Santa Ifigênia. Aí ele falou assim, puxa, aquela Michele fala bem o negócio lá, né? Como é o nome daquele negócio lá? É o Volksman, eu falo bem porque eu tenho na família a comprovação de que o negócio funciona Abel e como também. funciona. Chegou a hora do nosso contato diário com ele, Felipe Facincani, direto dos Estados Unidos. Boa noite, Facincani. Estou curiosa para saber, primeiro, de onde você fala conosco e também para saber como que está a preparação do Palmeiras nessa reta decisiva. Tudo bem, Michele? Ótima noite para você. Ô, Alex Miller, seus palpites quase me fizeram se jogar ali para baixo, porque eu já não tenho mais idade para tanta sofrência, entendeu, meu amigo? E para Paulo Sérgio, Guten Abend, Paulo Sérgio. Guten Abend, wie geht's, Paulo Sérgio? Estamos por aqui, sim. Neste que é um dos pontos, Michele e amigos, e você de casa aí do Gazeta Esportiva conosco também, seja muito bem-vindo, mais instagramáveis aqui da Filadélfia, porque essa aqui, ó, é a South Bridge, que simplesmente divide o centro ali ao fundo da Filadélfia, o centro financeiro, do centro universitário, onde está a UPenn, que é a Universidade da Filadélfia, uma das 8 maiores dos Estados Unidos, faz parte da Ivy League, ou seja, é só gênio que estudou aqui. Ela foi, inclusive, fundada por Benjamin Franklin, Martin Luther King estudou aqui, até o Elon Musk estudou por aqui, ou seja, é um lugar, um centro de estudos maravilhosos. E essa ponte aqui é um lugar extremamente agradável para bater um papo com vocês e falarmos muito deste Mundial de Clubes. Porque, Michele, o Palmeiras joga na sexta-feira contra o Chelsea, tem esses problemas que todo mundo sabe do setor defensivo. O Murilo tá fora do campeonato machucado, o Piquerez e o Gustavo Gomes suspensos também não jogam, Abel quebra a cabeça para montar a defesa, 90% de chance do Mikael atuar na zaga, e o Vanderlan, que ontem conversou conosco, também tem muita chance de aparecer na lateral esquerda, e aí o Abel manter o meio e o ataque que deu certo contra a equipe do Botafogo na vitória por 1-0. Só que este ataque, claro, tem uma parcela muito significativa de um cara que atua proporcionalmente nesse Mundial devido às dores na canela, que é o Paulinho. Paulinho que está no banco de reservas do Palmeiras. Paulinho que é um jogador extremamente importante para esse Verdão e que depois do Mundial vai passar por cirurgia. Então, o que fica, a grande pergunta é, como é que está a condição do Paulinho para esses próximos jogos? O Paulinho joga, o Paulinho vai jogar menos do que pode, o Abel vai tentar esticar o Paulinho um pouquinho a mais porque se trata de um duelo um pouco mais importante. Lembrando que ontem ele não fez a atividade com os companheiros, mas hoje voltou a trabalhar ali no CT do Philadelphia Eagles, que é onde o Palmeiras faz a preparação, centro de excelência do atual campeão da Super Bowl. Então, vamos saber de fato de Paulinho, saber do Palmeiras, saber de todos os envolvidos, como é que está a situação do jogador e se o Paulinho está pronto para maiores desafios desse campeonato, porque para muita gente, agora sim, começa a competição de verdade e os verdadeiros testes do Palmeiras para buscar esse sonhado título mundial. Muito bom! Fala, Alex Miller. Você viu o Facincani? Você tem direito de resposta de 5 segundos. Acabou. Eu vi, não, mas ele tem razão. O Facincani tá com a bola toda, tá arrebentando lá nos Estados Unidos, fazendo um trabalho sensacional, acompanhando o Palmeiras para e passo e com todos os detalhes e a sensação do repórter. O feeling do repórter diz muito, né? Então, se ele fala que o Mikael vai jogar e principalmente que o Vanderlan deve jogar,
a gente tem que se conformar com o que vai fazer. Também não tem tanta alternativa assim para o Abel colocar um time competitivo em campo. Tem que acreditar no menino e torcer para que ele faça o grande jogo da vida. Coisa que eu não acredito muito, mas de qualquer maneira ele está lá para isso. Se ele faz parte do elenco, ele tem que saber aproveitar as oportunidades. E nada melhor do que uma chance contra um Chelsea valendo vaga para uma semifinal de Copa do Mundo. Vanderlan, a bola é sua, meu garoto. Faz aí, queima a minha língua, que eu vou ficar muito feliz de ficar com a língua queimada. Mas, na realidade, eu torço muito para esse jogador. E pode ser o jogo dele. Pode ser o jogo dele. Até porque é um jogo importante e para ele voltar a ter a credibilidade novamente... se ele sair jogando, ele tem todas as condições, até porque o Abel conta muito com esse jogador. Se não contasse com ele, já nem teria colocado, e o Abel tem feito durante todos esses anos um belo trabalho, então com certeza todos os jogadores que ele colocar dentro de campo nessa partida, ele vai levar uma maior confiança. Eu só acho que ele talvez, ele possa colocar um reforço ali no meio de campo para cobrir o Vanderlan, que ele é muito mais atacante, muito mais um ala do que um defensor. Ele não defende bem, não marca bem, ele ataca mais. Então talvez um meio de campo mais reforçado, ou com um esquema tático um pouco mais propenso a cuidar das decisões do Vanderlan. Deixa eu perguntar uma coisa, posso perguntar uma coisa para vocês? Pode botar os dois volantes. Eu vou fazer uma pergunta, diretor, para os especialistas, porque eu não sou especialista, eu sou apresentadora, jornalista, mas não sou especialista. Qual Chelsea é melhor? Porque vai ter comparação, né? O Chelsea que enfrentou o Corinthians naquela final ou este Chelsea agora? O Corinthians, né? Aquele lá, né? Melhor. Era muito mais forte, Era Paulo? muito mais forte. Era muito mais forte, mas jogo é jogo. Jogo é jogo, outro treino é treino. Outros tempos. Essa equipe do Chelsea é uma equipe muito boa, ainda mais pelas laterais. Então, quando o Alex fala para ter um reforço para as laterais, ali no setor de meio campo, tem que tomar muita atenção, sim. Até porque o Pedro de um lado, o Neto de um lado, perdão, e o Lampard, como é o nome do garoto lá o Palmer do outro lado, é um jogador muito importante nessa equipe do Chelsea. E o Palmeiras tem jogadores experientes. Então é lógico que o Abel sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas como o Pacincani está falando, eu creio que esses jogadores estão muito motivados. Eu acho que vai ser muito difícil também. Se passar, para mim, é campeão. Boa. Agora é o seguinte, depois o Pacincani volta, diretor? Mais tarde ele volta, tá, pessoal? Segura aí que daqui a pouco o Pacincani volta aqui no Gazeta Esportiva ao vivo dos Estados Unidos. Bom, agora eu vou para o nosso portal, porque a CBF definiu o quê? A CBF definiu a data de retorno do São Paulo ao Campeonato Brasileiro. O dia ainda seguia indefinido, porque o Flamengo estava na Copa do Mundo, mas agora está tudo certinho. Boa noite, Marina Buffon. Como é que ficou essa decisão? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Um frio de rachar aqui em São Paulo hoje, está realmente muito gelado, ventinho, enfim, se você estiver saindo de casa, espera primeiro o Gazeta Esportiva acabar, depois pega a sua blusa, seu cachecol e sai pelas ruas de São Paulo. Isso mesmo, Mia, a CBF definiu hoje a data do jogo de retorno aí de Flamengo e de São Paulo, depois dessa pausa da Copa do Mundo de Clubes. Vai acontecer no dia 12 de julho, ou seja, daqui 10 dias, lá no estádio do Maracanã, às 4h30 da tarde, partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Havia essa dúvida mesmo, né, se seria o primeiro jogo do São Paulo depois da pausa, não sabíamos até que ponto o Flamengo chegaria na competição, então, caso o Flamengo avançasse mais, provavelmente aí então o Red Bull Bragantino seria o primeiro adversário do São Paulo após a pausa. Não é o caso, então primeiro jogo do São Paulo após a Copa do Mundo de Clubes vai ser contra o Flamengo dia 12, como eu disse, daqui a 10 dias. E aí a boa notícia para o torcedor do São Paulo é a seguinte: 10 dias, será que são suficientes para que todos aqueles atletas lesionados ou que estão aí voltando do departamento médico estejam à disposição do técnico Hernan Crespo?
novo. Pois bem, hoje em mais um treinamento lá no CT da Barra Funda, tanto o Lucas quanto o Ferreira continuaram a sua transição ao gramado, correram por ali, fizeram atividades ainda em separado, porque é um cronograma diferente dos outros atletas, mas a boa notícia é que eles vão ter 10 dias aí, entre folgas e treinamentos, para voltar a ficar à disposição do treinador. Como a gente já tinha falado na outra semana, Oscar e Marcos Antônio continuam treinando normalmente, não devem ser problema. Então, neste momento, gente, o departamento médico vai se esvaziando, o que é uma ótima notícia, de fato, para o torcedor e, claro, para o treinador também poder contar com esses jogadores. Tá certo, gente? Claro, o Luiz Gustavo segue de fora, ele está fazendo algumas atividades no CT, sim, por conta desse retorno, né, do tromboembolismo pulmonar. Ele não pode fazer nenhuma atividade de alto impacto, mas ele vai retornando aos poucos e vai sendo avaliado diariamente ali pela equipe médica do São Paulo também. Tá bom, gente? Então, retorno do São Paulo daqui a 10 dias ainda, tem bastante trabalho a ser feito e esses lesionados, esses atletas que estavam aí um tempinho fora dos gramados, vão voltando aos poucos também. Tá certo? Um beijo para vocês. Gilmar, deixa eu perguntar uma coisa, 10 dias, você acha que, bom, já tá, né, o Crespo já tá lá conversando com o pessoal, mas em 10 dias dá para dar aquela liga boa, Paulo? Liga boa, não. É lógico que o Crespo está tendo um tempo aí para treinar a equipe, né? Não vai chegar já com esse calendário louco, jogando todos os dias. Teve um período para se adaptar com o novo elenco, com o clima. Então eu creio que a partir daí ele tem que começar a trazer uma nova cara para esse São Paulo. Agora, não vai ser fácil não. Pegar o Flamengo aí em ritmo de campeonato, Flamengo que vai descansar e tem 10 dias para competição, vai pegar um Flamengo muito forte, um Flamengo com os seus jogadores ao máximo, né? Então o Crespo vai ter que fazer um São Paulo aí bem diferente do que nós vimos com o Zubeldia. O copo meio cheio é que o São Paulo, com o Crespo, está tendo esse tempo para trabalhar, porque se o Zubeldia cai no meio do campeonato, sim, chega o Crespo, sim, e tem uma semana para colocar, ou 3 dias para colocar o time em campo, seria bem pior, né? Então ele está tendo um tempo para conhecer mais a fundo os jogadores que são bem diferentes do que os jogadores da época em que ele trabalhou no São Paulo, só tem 3 ou 4 lá no elenco. Então ele está conhecendo o elenco agora, né? Pegando as informações e vendo o que pode fazer. Então, nesse aspecto, né, com o lado mais otimista da coisa, acho bom, mas é evidente que pegar o Flamengo no Maracanã vai ser muito complicado. Tomara para ele que o Lucas Moura e o Ferreirinha possam estar à disposição e voltem para reforçar o São Paulo, porque o São Paulo depende muito desses 2 jogadores, principalmente do Lucas. Vamos conversar mais um pouquinho com o grande Felipe Facincani, do canal do Facincani lá nos Estados Unidos. Ô Fê, o que mais você separou pra gente? Não sei se o problema sou eu, que não escutei nada, ou se o problema é a transmissão interplanetária do negócio. Mas a gente vamos falar não vamos chamar ainda a Sonora, né, do Vitor, né? Vamos esperar, o Facincani está fazendo a conexão. Deixa eu ver se já voltou, Facincani. Fala aqui comigo, deixa eu ver. Agora voltamos, Michele. Agora voltamos, tá me ouvindo? Contigo. Beleza, então vamos lá. Michele, é o seguinte, vocês falavam muito bem sobre o Chelsea, que é o seguinte, entre 2012, quando venceu o Corinthians, e esse Chelsea agora, teve aquele de 2022, o que venceu o Palmeiras na prorrogação do Mundial de Clubes lá em Abu Dhabi. Aquele Chelsea no papel, na minha modesta opinião, era melhor que os dois, que o de 2012, que perde para o Corinthians, e que esse atual, que tinha Thiago Silva na zaga, Rudiger, Aspilicueta, Kanté, Jorginho, Mason Mount, Kai Havertz, Lukaku, que fez o gol do jogo, assim como o Havertz fez o segundo gol. Portanto, era um Chelsea mais estrelado e que passou por uma troca de elenco e agora está nessa chamada entre safra para entrar nessa temporada para buscar títulos importantes. E justamente é esse Chelsea dessa entre safra que espelha um pouquinho do que está acontecendo com o Palmeiras, que também está numa troca de time, né? Chegaram o Paulinho, chegaram o Emiliano Martinez, também chegou o Paulinho, Emiliano Martinez, o próprio Mikael, que vai assumir a condição da zaga, e um dos principais jogadores, se não o
principal jogador em termos de valores, o Vitor Roque, atacante, que ainda está devendo um pouquinho no Palmeiras e que fala a respeito desse Chelsea, se de fato esse adversário é menos temeroso do que aquele de 2022 e mais acessível para o Palmeiras fazer um chamado jogo de igual para igual e buscar a classificação para a semifinal. Vamos ouvi-lo. Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu, vem demonstrando isso nos últimos anos, mas sabemos que não vai ter jogo fácil também, vamos brigar, estamos trabalhando firme, com muita humildade e tenho certeza que vai ser um jogo duro, mas muito competitivo também. Então tá aí, o Vitor Roque, que provavelmente vai continuar na titularidade, até pelo estilo de jogo que o Abel tem implementado desta fase de mata-mata para frente, um Palmeiras mais agressivo, mais intenso. É aquele cara que o Abel já explicou que faz o trabalho sujo, né? Que é o trabalho de um cara que vai ajudar também muito na marcação, nas bandas, na esquerda, na direita e também na saída de bola. E contando, claro, com jogadores ao lado dele, como o Estevão, como o Alan, como o próprio Maurício, para fazer essa força-tarefa. Só que tem uma outra possibilidade também, viu, Alex Miller, Paulo Sérgio, Michele e amigos, que é a seguinte: o Palmeiras pode também jogar, até por causa do Vanderlan na esquerda, com um pouco mais de proteção nesse meio-campo. E aí o Palmeiras teria Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e o Richard Rios, segurar para o segundo tempo ou o Maurício ou o Alan, e aí ter o Estevão, o Vitor Roque lá na frente e fazer com que o Palmeiras segure um pouquinho dessas infiltrações que o Chelsea traz entre linhas, Reece James atacando do lado direito por dentro com o Pedro Neto, na conversa do lado esquerdo com o Cucureja e, obviamente, o próprio Cole Palmer, ou seja, é um Palmeiras que pode também armar uma estratégia para segurar esse time inglês do Enzo Maresca, senhores. Muito obrigada, Felipe Facincani. Fala, Alex. Não, era isso mesmo. Eu ia até fazer essa pergunta para o Facincani, né? Se existiria a possibilidade de ele reforçar o meio de campo colocando os dois volantes, e o próprio Facincani falou antes de eu perguntar, porque eu imagino que o Abel esteja, sim, com essa preocupação, em razão da escalação do Vanderlan, nosso holandês voador, né? O Vanderlan, e o Emiliano jogando ao lado do Aníbal. Eles podem reforçar mais a marcação, tendo o Richard Rios também para marcar e distribuir o jogo, encostando no Estevão, no Vitor Roque, tentando puxar contra-ataques, com o Alan, que é mais rápido até do que o Maurício. Então, de repente, pode sobrar para o Maurício, pelo menos no primeiro tempo, para que os dois volantes entrem e ajudem o Palmeiras a não ser tão sufocado pelo Chelsea, sobretudo na primeira parte do jogo. Bom, muito obrigada, Felipe Facincani. Um beijo pra você. Bom descanso aí nos Estados Unidos, viu? Semana que vem vai entrar uma matéria super legal que o Facincani fez numa loja, gente, uma loja do Pelé, em Nova York, que é um espetáculo. Legal. Onde ele jogou, né, pelo Cosmos. Então, e aí lá eles reverenciam muito o rei e tem outras camisas. Semana que vem. O Corinthians está interessado em um novo reforço para o ataque. Meu amigo, se você está querendo saber quem é esse jogador, eu vou contar para vocês nas informações do meu querido Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver! Vamos contar então, Michele. Vocês conhecem o Gabriel Teixeira? O Bielzinho, ele tem 24 anos, Michele, é um menino que está jogando no Sporting de Lisboa, lá em Portugal. Ele passou pelo Grêmio, pelo Fluminense, pelo Bahia, lá no Sporting, desde fevereiro, o garoto não conseguiu jogar muito, só 7 partidas, uma como titular, tá meio que encostado. Corinthians chegou junto, Dorival Júnior detectou já uma necessidade de ter um atacante de beirada, um pontinha, um ponta, um jogador arisco, que vá para cima, que quebre linhas, que chame a responsabilidade, e pode ser esse garoto. Corinthians e Biel já se acertaram, base salarial, proposta, plano de carreira. O menino gostou da ideia. Agora o Corinthians precisa combinar com o Sporting. O Corinthians, que tem uma bala na agulha, se é que tem essa bala na agulha, não gostaria de contratá-lo em definitivo num primeiro momento e sim recebê-lo por empréstimo, digamos assim. Mas o Sporting não quer negociar por empréstimo. Vai cobrar pelo menos 7 milhões de euros, ou está pedindo 7 milhões de euros, mais ou menos 45 milhões de reais pelo garoto. Então o Corinthians, dia 10 de julho, quinta da semana que vem, vai abrir a janela de negociação de transferências aqui no futebol brasileiro. O Corinthians deve
pintar com uma proposta na mesa do Sporting, vai ter que negociar com o clube português e pode achar algumas alternativas. De repente parcelar esse pagamento é obviamente já uma tentativa que vai ser oferecida ao Sporting, de repente fazer meio a meio, a gente compra 50% lá do garoto e vocês reduzem aí o valor da venda e lá na frente vocês podem recuperar o dinheiro, enfim, negociações irão acontecer e o Corinthians, essa é a notícia, já se acertou com o Biel, um ponta rápido que o Dorival Júnior gostaria de contar para esse segundo semestre da temporada 2025, Michele. Tá quente, a negociação tá quente, é capaz de acontecer, mas aqui tá frio. 10 graus na região do Pacaembu, sensação térmica de 8. A gente tá mais frio aqui que no Alasca, né? Porque lá é verão. É sério mesmo. Pode comentar enquanto eu vejo a temperatura no Alasca. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pra quem? Pra mim, pro Silvestre ou pra quem? Pra todos vocês. Vocês viram o Biel jogando no Grêmio? Não. A gente deve ter visto, mas não reparou. Você viu o Biel jogando no Fluminense? É a mesma coisa. Tá 10 graus no Alasca e aqui tá 8. Você viu o Biel jogando no Fluminense? Não vi. Não viu. Você viu o Biel jogando no Bahia? Vi. Viu? Mas eu não me lembro. Não lembro. Tá bom. Não dá, né, gente? E como é que você fala que o Corinthians vai ter o melhor segundo semestre de todos os paulistas? Não, porque tem um time base já. E precisa trazer reforços, gente. Reforços de expressão. O garoto, o Silvestre estava numa empolgação. Eu não tô sentindo essa empolgação, Silver, que você sentiu agora, viu? Porque não é um jogador que vai falar assim, vai chegar no Corinthians para resolver, para ajudar. Eu não creio. Não sentiu firmeza. É uma aposta, não passa creio. de uma aposta. E o que significa aposta? Pode dar certo ou pode não dar, não existe certeza nenhuma. Não deu certo no Fluminense, não deu certo no Grêmio, não deu certo no Bahia, não deu certo no Sport, vai dar certo no Corinthians? É mais difícil, né? Então, sempre uma fica continha. pegando esse rescaldo do Corinthians também, né? Tipo assim, igual aquele do Grêmio lá, Luan. Não tá jogando, não vem no Corinthians. Né? Fora um monte. Fora um monte, já vai Mas não vir tem pro dinheiro Corinthians. e a oportunidade de mercado que aparece. Vai fazer Pagar o quê? 7 milhões? Então, mas é uma Silver, oportunidade, vai saber. deixa eu chamar o Silver, deixa ele no portão, no portal. No portal. Vem aqui, não posso pôr ele no portal aqui, Silver, fala. Falar. Cadê o Silver? Tá aqui o Silver, você vai aparecer no portal. Portal é portão. Abriu o cadeado. É um portão, não é um portal. Paulo Sérgio, a minha empolgação teve um quê de ironia, de cinismo, ok? Mas eu tô empolgado sempre que eu faço televisão, que eu amo fazer televisão, adoro trabalhar com futebol na TV Gazeta, sou muito feliz, um privilegiado, e por isso a minha empolgação. O resto foi cinismo. Tchau. Guarda esse trecho aí, diretor. Corta isso aí que é bom guardar e botar no arquivo, viu? E corta, faz um corte pra gente colocar no Instagram, Paulo Sérgio. No Instagram você tá me seguindo? No seu Instagram? Você gostou? Primeiro, você gostou da ironia do Silvestre? Porque ele foi irônico. Não, é porque é realidade. Eu sou péssima pra entender ironia, Realista, sabia? né? Eu sou péssima pra entender Porque ironia. não Ninguém dá, entendeu. gente. Hoje eu tava andando na rua, perguntaram pra mim, Biel, e o Biel veio? Eu falei, Biel? Biel tinha um Esse que cara tá é- falando Biel, Biel da que é onde do Big que Brother. isso? É, Da onde que é? personagem de Aí quando eu reality cheguei show. aqui, é o Eu Biel. sou da época que no futebol era Tonhão, agora é Biel, né? Biel. Tonhão, era outros nomes. Deixa eu falar, o que você perguntou, Mas se você eu tô tá te me seguindo? Seguindo aonde? No meu Instagram. Qual que é o Instagram? 7 Paulo Sérgio. @7 Paulo Sérgio. E o seu, Alex? O meu é Alex Miller 99, né? Miller é igual o jogador. Você nasceu em 99? Não. Por quê? É porque eu queria colocar 93, mas já tinha. Então eu coloquei 99. Peraí, tem um Alex Miller também? Alex Miller, não, eu ia colocar Alex Miller 93, só que já tinha um perfil assim, que eu não sei qual foi o sem vergonha que já tinha colocado. um seu. Eu tive que trocar a ideia. Então, em vez de ser Alex Miller 93, que Para é, de divulgar o que é 93. no Twitter, não, mas é o Twitter. Ah, O tá. Twitter é 93, o X. E no Instagram é 99, Alex Miller 99. Quem seguir agora, eu vou falar o nome aqui, ó. Cadê? E eu vou falar o meu, @Michele Gianella, tá bom? O repórter José Paes está chegando para nossa conversa sobre o mercado da bola com uma notícia que chacoalhou o noticiário do dia. Tinha que balançar a câmera assim, ó.
Mas não pode, que senão já viu, né, o que acontece. Nossa nave cai do espaço aqui. Mas é o seguinte, José Paes, você tem uma novidade sobre o atacante Pedro. É isso, Zé? Positivamente, Michele, isso mesmo. Beijo grande pra você, um abraço aí pro Paulo, pro Alex Miller, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Tô seguindo vocês todos aí no Instagram, fiquem tranquilos. Agora, quem pode não seguir no Flamengo é o atacante Pedro, né? Jogador importante, jogador de seleção brasileira. Segundo informação aí do nosso querido amigo Mauro César Pereira, publicou lá no blog dele, no UOL, o Flamengo estaria aberto a receber propostas do Pedro e a por que não negociar esse jogador. A gente lembra aí que o Pedro, nesse Mundial de Clubes agora que o Flamengo disputou, né? Ele atuou muito pouco, entrou no finalzinho da partida contra o Chelsea, bem verdade foi titular contra o Esperance e também contra o Los Angeles, mas dois times muito fracos desse grupo aí que o Flamengo caiu, né? No Super Mundial de Clubes da FIFA. Contra o Bayern de Munique, do meu querido Paulo Sérgio, Pedro não foi acionado, ficou no banco de reservas durante os 90 minutos, não jogou. Felipe Luiz, que é um jogador que seja um pouquinho mais intenso, que consiga contribuir também com a parte defensiva, a gente sabe que hoje os atacantes também têm que marcar. O Pedro quer jogar mais, não estaria satisfeito com essa situação, obviamente, mas também não é que ele quer sair do Flamengo, ele só gostaria de ter mais minutos, natural, um jogador importante, ficou muito tempo afastado, teve uma lesão, uma ruptura de ligamento no joelho, né? Ficou 7 meses afastado dos gramados, voltou a atuar nesse ano, mas é um cara que tem muitos gols. Inclusive temos uma tela para mostrar para vocês aí, com números do Pedro, especialmente nessa temporada, e desde que ele chegou ao Flamengo em 2020, ele ainda tem mais 2 anos de contrato até o final de 2027. Nessa temporada de 2025, o Pedro ele tem 17 jogos com a camisa do Flamengo e 5 gols. Desde que ele chegou em 2020 ao Mengão, são 280 jogos e 140 gols. Eu fiz a conta aqui na calculadora para não errar ao vivo. Então, é uma média muito boa aí, e meio gol por partida. Tá bem demais o Pedro com a camisa do Flamengo, mas o Felipe Luiz, que é um outro tipo de atacante, vem usando inclusive o Gonzalo Plata ali no comando de ataque do Flamengo, e aí fica aquela situação. Recentemente o Boto, que é o homem forte do futebol do Flamengo, disse que queria o Vlahovic, por exemplo, e aí causou um rebuliço lá junto ao staff do Pedro. Vamos ver como que vai ser resolvida essa situação. O Flamengo emitiu uma nota hoje para os jornalistas dizendo que não tem nada disso, que o Pedro tem a confiança da comissão técnica, tem a confiança do Flamengo e segue vestindo aí normalmente a camisa do Mengão. Lembrando, tem contrato até o final de 2027. Outra informação em relação ao Santos. Temos a imagem para mostrar aí, diretor? Porque 3 jogadores lá da Fúria, time do Neymar na Kings League, né? O time que inclusive ganhou a Kings League Brasil. Aí, ó, eles 3 aí, ó. Estão fazendo um intercâmbio, esses 3 jogadores aí, Lelete, Lipão e também o Jefinho, estão fazendo um intercâmbio no Santos. São jogadores da Fúria, lá aquele futebol diferente que a gente já mostrou aqui no Gazeta Esportiva para vocês. Estão fazendo intercâmbio e aí vocês vão poder comentar se vocês acham que esses jogadores aí devem ter uma chance no futebol profissional do Santos, são amigos do Neymar, um tem 28, o outro tem 28 também, o do meio e o da ponta aqui, o Jefinho, tem 29 anos. Então aí fiquem à vontade para vocês darem os pareceres aí em relação a esses 3 nomes que estão fazendo um intercâmbio lá no Santos, viu, Michele? Devolvo para você, beijo grande para todo mundo, tchau. Tchau, Zé, obrigada, viu, meu querido? Fala. Intercâmbio? Intercâmbio. Quando você fala intercâmbio, vem da onde? De estudo. Intercâmbio cultural, não é vem de fora, tal, vai fazer... Eu só acho que o Neymar está fazendo do Santos um parque de diversões. É isso, ele bota lá quem quer, quem não quer, traz 3 amigos para fazer intercâmbio, para se divertir, para passear, para aparecer. Se fossem jovens ainda que pudessem se desenvolver, ok, mas não dá, né? Turma, a gente vai fechando agora o Gazeta Esportiva. Muito obrigada pelo seu carinho. Valeu, Alex, valeu, Paulo. Valeu. Na sequência, Jornal da Gazeta.